A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mateus, capítulo 24, amados irmãos, do verso 15 ao 27. Irmão, vamos fazer uma leitura participativa. Eu leio o verso ímpar e os irmãos leem os pares, amém? Vou repetir o texto. Mateus, capítulo 24, do 15 ao 27. Está escrito a palavra do Senhor. Quando, pois, vide que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, quem entenda. Os irmãos leu 16. Então os que estiveram na Judeia fujam dos montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. O que estiverem no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Nem no sábado. Porque haverá então grandes aflições, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe dê crédito. Eis que eu tenho predito. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém, queridos. Poder sentar em nome de Jesus. Essa leitura de Mateus 24, 15 ao 27, como bem sabemos, né, compõe o Evangelho de Mateus. E de forma mais estreita, ampliando mais o contexto imediato, a gente vai ver um sermão de cunho escatológico, profético, mostrando as tribulações do povo de Deus, que haverá de passar, porém, os triunfos dos eleitos. Esse texto ele reflete aquilo que eu acabei de fazer no período da oração. Do meu lado esquerdo, um triunfo. Do lado direito, um desafio. E a vida da gente é feita justamente desses altos e baixos. Dessas conquistas e desses desafios. E aqui, como vocês bem sabem, é um texto, como eu disse e reitero, é um texto escatológico. E eu não vou me ater às miúças, os detalhes do princípio escatológico, mas eu quero me ater justamente a verdades mais superficiais, mais práticas, mais pragmáticas para as nossas vidas. E a partir dessa perspectiva, desse alvo, eu queria pensar justamente nessa seguinte frase, diga comigo: Deus sempre tem os seus. Vamos juntos? Novamente, Deus sempre tem os seus. Não é algumas vezes que Ele tem, mas todas as vezes, sempre Ele tem os seus. Onde é que Deus tem os seus? Veja bem, Deus sempre tem os seus, mesmo quando o santuário seja profanado. Vamos nos voltar ao verso 15 e o 17, que nos diz assim, olha: quando, pois, vocês virem a situação do lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, de quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, que estiverem no telhado, não desça para tirar alguma coisa em casa.
O que é que eu quero mostrar aqui? Ele diz aqui, olha, o próprio templo, o próprio ambiente de culto, será o quê? Profanado. Já analisou a gente ter o templo aqui, e dentro do templo está uma festa pagã. Se a gente, muitas das vezes, a gente ignora, quando a gente vê, vamos supor, época de junho, o quanto o inimigo ciranda, época de carnaval, o quanto o inimigo ciranda, imagine todas essas práticas dentro do próprio templo. Mas eu quero dizer, mesmo que o templo, em dado momento, venha a ser profanado, Deus sempre terá os seus. Em nenhum momento, meus queridos, Deus haverá de perder a igreja eleita. A gente tem uma ideia de que a igreja, ela depende dos homens. Se ela dependesse dos homens, já tinha sucumbido. Se ela dependesse de mim e de você, ela já tinha arruinado. Mas aquilo, bem como a nossa irmã Socorro Andrade cantou, ele tem um controle de tudo. E é justamente isso que Deus essa semana falou comigo nesse texto. Ele de fato tem os seus em qualquer situação. Se nós olharmos a narrativa histórica, Deus, em meio à queda do homem, ele tinha de fato a redenção. Vai José para o Egito, lá estava o Senhor redimindo Israel através e preservando pela vida de José. Mesmo no Egito, mas Deus tinha os teus filhos. Sai de cena José, lá tinha Moisés. E aí eu quero dizer a você, meu amado, Deus sempre terá os seus. Diga, em qualquer situação. Em Babilônia Deus tem os seus. Mas em dado momento, nós ficamos semelhantes, sabe quem? No caso Elias, quando fugiu de Jezabel e os seus profetas falsos, se escondeu numa caverna e disse o quê? Eu estou só. Todos foram exterminados. Só eu fiquei. Será que muitas vezes nós não pensamos como Elias? Diga, só eu fiquei. A gente se acha só. Mas eu quero dizer a você, você não está só. Diga, porque Deus sempre tem os seus. Mesmo que esses seus venham ser pouco, irmão Antônio, mas Ele vai sempre ter os seus, irmã Bebé. Os seus de Deus sempre vai ser minoria. A igreja do Senhor sempre vai ser minoria. Entretanto, Deus sempre tem os seus. Aí Deus diz a Elias, olha Elias, tu não estás só. Tem 7.000 que não se dobraram, onde? A Baal. Que não se dobraram, que não se colocaram a Baal. E eu lembro muito bem, Alexandre, daquela pregação, lá na central, que o pastor dizia algo bem interessante, onde Deus preservou. E com que Deus preservou? Com a comida da própria Jezabel. Deus tem tanta coisa na minha e na tua vida, que a gente diz, vai se acabar tudo, e Deus diz, não, eu vou ajudar alguém vou levantar alguém para te ajudar. A gente não vai ser um pastor, a gente não vai ser um ministro, vai ser a igreja. Aí Deus levanta o catimbozeiro da cidade. Vocês creem nisso? Muitas vezes quando nós se opomos ao querer de Deus, Ele muitas vezes fecha as portas daquilo que a gente imagina dentro da lógica. Ele diz, eu vou abrir aqui uma fenda. Eu estou esperando uma ação de Deus por cima, aí Deus vem por baixo. E o problema da gente é que a gente quer entender a vontade de Deus. A gente quer entender os desígnios de Deus. Mas Deus não chama a gente para entender desígnio. Deus chama a gente para o quê? Para obedecer os seus desígnios. Amém? Aí lembre-se que de fato, Deus sempre, em toda a história, em toda a narrativa do trajetório da igreja, estava o Senhor preservando os seus. Mesmo na profanação do templo, lá estava o Senhor preservando os seus.
Vamos prosseguir o verso 21. Deus sempre tem os seus, mesmo em meio a grande e profunda tribulação. Acompanhe comigo o verso 21 do texto de Mateus. Veja o que é que nos diz, olha. Porque naquele tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Está aqui, a gente pode dizer que é o ápice da tribulação. É o clímax da tribulação. Nunca haverá, nunca houve, nunca haverá tamanha tribulação. E a gente pode dizer, não, se chegou o ápice da tribulação, chega o quê? O ápice em que a igreja vai ser o quê? Dizimada, destruída. Se você olhar para Israel, Israel tinha tudo para ser destruído. Pelos egípcios lá no passado, não é verdade? Lembra lá? Quem era que Deus levantou? Moisés. Aí o cara mandou exterminar todas as crianças. Mas Deus fez o quê? Deus preservou Moisés. Amém? Aí vem ao longo da trajetória nos médios, nos persas, nos babilônicos, vem os romanos da mesma forma. Vem ao longo da história em que o Senhor diz que não fica lá pedra sobre pedra, a partir do ano 70. Israel é disperso. A grande resistência de Israel foi, no caso, massada aquela grande resistência em que muitos se suicidaram, mas não abriram mão. E a Bíblia diz que Deus dispersou Israel pelos 4 cantos, mas Deus tinha uma promessa. Vou trazer os meus dispersos em quê? Dos 4 cantos da terra. Eu quero abrir a parede. Você sabia que muitos no interior do Nordeste tem muita descendência judia que está disperso desde os anos 70 vindo para cá, vindo até chegar entre nós. Mas Deus tinha uma promessa. Em 48 Deus traz muitos de volta àquela terra. Eu quero dizer que Deus sempre tem os seus. Aqui diz o texto que de fato essa grande tribulação será o ápice, como eu disse e volto a dizer, da tamanha tribulação. Mas o verso 22 nos traz uma esperança profunda. Olha o que é que ele diz: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém, diga comigo, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Diga: Deus criou a história, Deus intervém na história. E quando eu botei a palavra intervém aqui, eu botei entre aspas, porque a intervenção é para mim e para ti, mas para Deus nada foi intervenção. Tudo já estava dentro do controle dele. Aquela pausa que ele deu ali, já estava dentro. Essa doença que você esteja a viver, essa crise que você esteja a passar, para você é uma novidade, para Deus já é um projeto. As lutas que eu passo e você passa, pode ser novidade para nós, para Deus não é remendo. Diga: Deus não trabalha com remendo, Deus trabalha com projeto. E Deus trabalha com a forma linear do tempo. Diga como é, diga comigo: passado, presente e futuro, linear, para Ele, para nós, passado, presente e futuro, para Ele, simplesmente Ele é o quê? O ser atemporal. A intervém, quando ele diz que Deus interviu, quando eu assim fiz de forma para provocar, não quis dizer que Deus não sabia, porque de fato Deus já sabia. Deus sabia, mas Ele está mostrando assim: eu tenho escolhidos, e por causa desses escolhidos eu vou intervir, para mostrar que aquilo que eu prometi, eu sou fiel que para cumprir. Diga mesmo assim, diga: Deus sempre tem os seus, mesmo diante da grande e profunda tribulação. Eu garanto que a tribulação sua e minha não é profunda como esse. E mesmo assim,
nós ficamos tenebrosos com a de hoje. E essa. Mas mesmo assim a gente vê o que? Deus intervindo. A gente vê dizendo, eu tenho os meus. E os meus eu não abro mão. Eu tenho os escolhidos. Amém? E aí lembre-se, meu amado, que Deus fez a história. E Deus intervém na história. E aí eu lembrando desse verso, me fez passar pela memória uma frase que eu quero parafrasear do C.S. Lewis, é um grande literário americano, contemporâneo, porém já falecido. Ele disse algo bem interessante. Lewis disse algo bem interessante. Ele disse assim, olha, quando o autor caminha para o palco, a peça acaba. Vamos dizer, quando o autor acaba. E eu diria, não é nem a ideia do autor, mas o próprio diretor. O autor aqui não é o ator é uma coisa, como vocês sabem. O ator que está, o autor, o diretor, ele sabe o fim da história. Enquanto está nos atores, não é isso? Ninguém sabe a história, o final. Agora quem escreveu, ele sabe o começo, meio e fim. E muitas vezes as pessoas querem Deus no palco. Mas quando ele entra para dizer assim, olha, fechou-se as cortinas, acabou-se o show, agora é a minha vez de mostrar quem sou. Amém? Eu não sei se as cortinas estão se fechando e o diretor vai entrar em cena, o ator. Eu só sei de uma coisa, que Deus em toda e em qualquer situação, Ele tem os seus. Nós estamos num momento difícil da caminhada da igreja. Nós temos momentos difíceis em que inversões de valores já acontecem. Em que o bem passa por mal, o mal passa por bem. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus tem um povo dele. A gente olha para essa juventude de hoje e diz, como é que esse povo vão sobreviver? Deus sempre tem os deles. Amém, amados? E a diferença, como eu disse e volto a dizer, qual foi a diferença que tornou a igreja da parábola das 10 virgens, das prudentes, da imprudente? A marca do Espírito, a unção do Espírito. E a igreja selada pelo Espírito, que tem um penhor, ela vai sobreviver a toda e qualquer tribulação. Diga, Deus sempre e sempre mesmo terá os seus. Amém, queridos? Diga, Deus sempre tem os seus diante dos falsos sinais e prodígios. Veja comigo o verso 24. Vamos juntos? Amém? Diz assim, olha, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Diz que o inimigo fará o quê? Grandes sinais e prodígios. E quantos crentes estão em busca de sinal, né? Eu quero sinal, eu quero milagre. Diz que o inimigo fará grandes sinais e prodígios, se uma condição, porque se dependesse dele e da igreja, seria iludida. Se possível, enganaria até os eleitos escolhidos. Mas nessa ação aqui tem um sim de Deus. Nessa aqui tem uma ação de Deus. Por isso que Deus sempre tem os seus. O inimigo pode vir com perseguição. O inimigo pode vir com milagres falsos, com prodígios falsos, com falsos cristos, com falsos mestres, com falsos pastores, mas nunca esqueça, Deus sempre tem os seus. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo da igreja se acabar. Porque a igreja eleita, ela jamais será destruída pelas hostes do inimigo. A igreja santa, a igreja selada, ela jamais será destruída
Porque é uma promessa, há uma marca, há um penhor. O Espírito está dentro dela. Roma tentou destruir, o Império Romano tentou dizimar, ao longo da história tentaram destruir a igreja, mas a igreja está aqui. Você sabe por que tem congregacional aqui? Porque Deus é soberano e Senhor. Nós somos congregacionais vindo da Inglaterra, de Caruaru, da Inglaterra para Caruaru, de Caruaru para Poço Fundo, está aqui, irmã. Há mais de 60 anos atrás, Deus manda alguém vindo de longe. Hoje a gente tem uma igreja. Sabe por quê? Porque Deus moveu alguém na eternidade lá na Inglaterra, lá em Caruaru, a lombo de burro, lá em Poço Fundo para cá. Aí depois move os irmãos de Campina e hoje a igreja congregacional está aqui firmada. Sabe por quê? Porque ela não depende de homens, ela depende do Senhor. Luta veio, vai vir, continua vindo, mas Deus tem uma promessa com os escolhidos. Amém, meus queridos? Diga, Deus sempre tem os seus, mesmo diante da sua vinda inesperada. Analise comigo o verso, meu amado, a expressão do verso 27, diz que, olha, porque assim como o relâmpago sai do oriente assim como o relâmpago sai do oriente e vai e brilha para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus virá de forma o quê? Inesperada. Eu já vi alguns crentes dizendo, olha, o Senhor está perto de vir. Eu não sei, ele virá numa época em que alguém não estiver nem esperando ele. Porque o texto diz que ele virá como um relâmpago. Você já viu a velocidade de um relâmpago? A Bíblia diz que ele virá em um momento. O texto sagrado, lá no verso 42 e 43, diz que ele virá como um ladrão. Eu nunca vi um ladrão avisando que vai roubar alguém. Ele virá quando a igreja estiver num profundo sono. E o que eu acho mais interessante, Alexandre, que mesmo no profundo sono a igreja vai adormecer, as imprudentes vai adormecer, mas o Senhor vai levar o quê? Os escolhidos. Os eleitos, os que têm um penhor, o que tem um espírito. Porque qual a função do espírito? É a função de penhorar. Você sabe como é uma pessoa que penhora alguma coisa? É como eu tenho uma dívida e eu não tenho como pagar. Aí eu deixo minha aliança ali. Mas eu disse, eu não estou vendendo a aliança. Eu estou o quê? Empeorando a aliança. Depois eu vou resgatar a minha aliança. Sabe o que eu quero dizer aqui a você? O Senhor foi, mas Ele deixou um penhor aqui. Ele disse, eu vou vir resgatar a igreja. E aqueles que têm o Espírito vai subir, porque são penhor do Senhor. É isso que a palavra do Senhor deixa bem claro. Amém, amados? As 10 virgens, 5 imprudentes, não tinham o azeite. Não tinha a reserva, não tinha a marca da unção do Senhor. Já as outras 5, mesmo adormecidas, mas tinha a marca. Diga, eu preciso entender que é necessário ter a marca, ter o penhor, ter o Espírito. Amém, meus queridos? Portanto, eu quero encerrar rapidinho, me reportando como um texto de aplicação, algumas verdades desse texto que o nosso irmão Jobson leu em 1 Efésios capítulo 1, verso 3 e 14, mas eu quero me ater simplesmente a alguns versos superficiais, que dizem assim, olha, o verso 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Vamos lá, o texto aqui, por favor, vamos ler juntos. Para quê? Para nele sermos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos escolheu para quê? Para sermos santos. Quando é que ele nos tornou santo? Diga, antes da fundação do mundo.
Aí ele prossegue, e nos predestinou para ele, para sermos o quê? Adotados como filhos por meio de Cristo. Diga, eu não sou um filho legítimo. Vamos lá. Mas eu sou um filho adotado. E na condição de filho adotado, eu tenho a mesma herança do filho natural. Não é verdade? Ele nos adotou. Isso mostra que você de fato não tem nenhum merecimento. Você não fez nada para receber essa herança. Você já observou o que é uma herança? Herança é uma coisa que você recebe de fato por receber, mas não é que você diz assim, eu mereço a herança, Jobson. Não, você merece por ser o filho ou ser adotado. E a herança que Deus tem para mim, para você, não é uma bola de ouro. A herança que Deus tem para a igreja, não é isso e aquilo. O que Deus tem para a igreja é o céu de glória em sua eternidade. E aí ele prossegue, meu amado, dizendo assim, olha, em amor ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como filho por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 7, vamos juntos? O 7. Nele temos o quê? Redenção. Sabe o que é redenção? É alguém que foi redimido. Ele nos comprou. Ele nos comprou, ele nos redimiu pelo seu sangue. A remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. O verso 8. Que Deus derramou abundantemente. Não é uma forma, uns pingos, mas o derramar é um derramar em abundância sobre nós. Em que? Em toda sabedoria e entendimento. O verso 9. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo. Diga comigo, revelou o mistério. Parece até uma coisa redundante, né? Porque só existe revelação porque antes tinha o quê? Mistério. Eu não sabia o mistério da graça. Mas ele se deixou o quê? Revelar. Ele fez eu cair as escamas dos meus olhos e entender o que é evangelho. Deus sempre tem os seus, porque os seus não dependem de mim, de você, depende dele, porque ele na sua pré-existência já criou tudo sobre as nossas vidas. Vamos ver aqui o verso 10, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos em todas as coisas, tanto no céu como na terra. Diga comigo, nos fazer convergir nele, na dispensação que? Dos tempos, todas as coisas, tanto na terra como no céu. Diga comigo, tempos, céu e terra. Novamente, tempo, céu e terra. Tempo, Deus trabalha, ele é atemporal. Ele está mostrando assim, eu trabalho em quê? No tempo e no espaço. Ele diz, olha, você está preocupado com uma coisa, mas eu sempre, na minha pré-existência, já tenho o quê? Os meus. Porque ele diz assim, eu trabalhei no tempo. E ele diz, quando ele diz céu e terra, a ideia da plenitude do quê? Do espaço. Deus faz convergir. O que é uma conversa? A ideia do convergir, ou seja, ele vai encaixando as coisas. E ora Deus faz coisas na minha e na tua vida que eu não entendo o encaixe de Deus. Eu não entendo as peças que Deus tenta encaixar. Ele diz, não, está errado, Senhor. Está alguma desgraça, tem algum irmão dele, Deus. Tudo está convergindo. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até uma queda, até uma doença. Até muitas vezes uma coisa que é uma destruição. Aí Deus diz, isso é um propósito meu. Eu estou entendendo? Não estou entendendo. E não fui chamado a entender. Fui chamado a obedecer. Diga, Deus, em qualquer situação, tem os seus. Amém, amados? Por fim,
Diz aí o verso 11, em Cristo somos feitos herança predestinada. Digo, olha, em Cristo eu sou o quê? Herdeiro. Segundo o propósito daquele que fez algumas coisas, mas diga-me, todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Para que ele fez tudo isso? O verso 12, a fim de sermos para louvor de sua glória em nós, os que de antemão esperam em Cristo. Aí ele diz o verso 13, nele também vocês que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo neles crido, receberam o quê? Diga, o selo do Espírito da promessa. Diga, eu tenho um selo. De quê? Da promessa. E sabe qual é a promessa? Ele disse, eu voltarei. Eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei. E sabe por que ele há de voltar? Porque ele diz assim, olha, eu tenho um selo do Espírito da promessa. Digo, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sabe por que a igreja vai prevalecer? Porque a igreja é herdeira. Amém? E a igreja tem um penhor. Sabe qual é o maior tesouro que a gente tem? Não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso. O vaso é de quê? Digo, o vaso é de barro. Mas a excelência é o Espírito. E se você tem o Espírito, você é um selado. Se você tem o Espírito, você tem um penhor. Se você tem o Espírito, você de fato é um eleito. E se você é um eleito, você é um do Senhor. E os do Senhor jamais serão perdidos. Ora resgatado, ora comprado. Jamais, irmão Antônio, jamais, irmão Antônio, será derrotado. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E que nós possamos deixar toda sorte de temor que abate o meu e o teu coração. E nunca esquecer dessa frase. Diga, Deus sempre, sempre tem os seus. Você pode aplaudir o Senhor? É bom saber que Deus tem os seus, não é bom ou não? Agora, por fim, eu queria que você soltar uma interrogação. Você entende que você é um dos seus? Você se comporta como os seus de Deus, um dos escolhidos de Deus? Porque muitas vezes nós vemos que somos escolhidos de Deus, mas nós não vivemos como escolhidos de Deus. E muitas vezes nós não nos comportamos como escolhidos de Deus. Temos que pensar isso. Amém? Temos que viver como, não é pregar como escolhido, mas viver como escolhido. Amém? E um escolhido entende. Diga, um escolhido entende. Diga, um escolhido entende. Que está aqui. Que está aqui, assim, ó. Mas não é. O escolhido, ele não é daqui. Ele está com selo. Mas ele está emprestado a esse mundo, irmão. Não sei se. Irmão Edmilson, nós estamos aqui de passagem. A igreja está caminhando para a glória. Mas ela não está só nesse deserto. Tem uma esperança. Tem um penhor. E o Senhor vai resgatar a herança dele. Amém?